Você está no City Extra Português Podcast. E esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou seu apresentador e vamos juntos conferir as novidades do time azul de Manchester. Mas antes, você conhece a The Citizens Brasil? É a torcida oficial do clube em terras brasileiras. Se você quer concorrer a sorteios, ganhar benefícios e descontos em lojas parceiras, já sabe, afilie-se a The Citizens Brasil e se aproxime do time de Pep Guardiola. Sem mais delongas, vamos para a semana do Manchester City, que jogou 2 vezes. Uma delas saiu feliz, a outra saiu decepcionado, frustrado. A primeira, Champions League, decisão, só a vitória interessava, e foi esse o desfecho. Com gols de Kovacic, Ordóñez contra e Savinho, o City fez 3 para cima do Bruges de virada, que abriu o placar com Onyedika e se classificou para o play-off dos mata-matas da UEFA Champions League. O City fez um bom jogo no segundo tempo, a entrada do Savinho deu vida ao time, a equipe foi revivida. A verdade é essa, a equipe reviveu, conseguiu uma classificação muito importante. Claro que abaixo das expectativas, quando a tabela foi lançada, esperava-se que o City passasse sem nenhuma dificuldade, com tranquilidade, entre os 8 primeiros, para poder ter aquela garantia de não passar por essa fase que precisará enfrentar e já ter aquele cômodo de estar nas oitavas de final, mas isso não aconteceu. Sofreram com as lesões, sofreram com as situações que ocorreram ao longo da temporada, os jogos ruins, os jogadores, o elenco, o clube como um todo, e o time do City mereceu estar nessa posição, essa que é a verdade. Mas reagiu bem, e conseguiu uma vitória confortável contra o Clube Bruges, confortável entre aspas, né? Confortável pelo segundo tempo, mas uma vitória que com toda certeza eleva a autoestima do clube, se bem que depois do jogo de hoje, quando estou gravando esse episódio, sei não, né? Mas deu aquela levantada para a equipe continuar batalhando, e terá que batalhar, porque passou e enfrentará o Real Madrid de novo na Champions. 4º ano consecutivo em que os dois se enfrentam. É um clássico já de UEFA Champions League. Nos 3 confrontos passados, o vencedor do mata-mata passou para ser campeão. Então, um duelo de peso que com toda certeza vai chamar a atenção do mundo todo já daqui 2 semanas, né? Ou seja, semana que vem, você já está ouvindo, já vai ser na semana que vem. Dia 11 de fevereiro, a ida, terça-feira, em Manchester, no Etihad Stadium, e a volta, dia 19 de fevereiro, uma quarta-feira, no Santiago Bernabéu, em Madrid. E quem passar enfrenta ou o Atlético de Madrid ou o Bayer Leverkusen, ou seja, se o Real Madrid passar, pode pegar o Atlético, não tem mais restrição de país. Nesse estágio, por exemplo, que estamos na competição, poderíamos ter, por exemplo, confrontos entre times do mesmo país, como Juventus e Milan, da Itália, e PSV e Feyenoord, mas isso acabou por não acontecer. E o que ficou reservado de grandes expectativas foi realmente Manchester City e Real Madrid, para nossa falta de sorte, digamos assim. A notícia que mais chama atenção sobre esse aspecto é que, se o City passar, Pep Guardiola está pronto para inscrever Rodri para o mata-mata da competição, na esperança de que o meio-campista possa voltar a jogar pelo Manchester City. O clube tem espaço no elenco e pode registrar as novas contratações, Abdulkadir Kusanov, Omar Marmoush e Vitor Reis, além de manter espaço para Rodri estar disponível. Oscar Bob e Rico Lewis, frutos da base do clube, são elegíveis para a lista B da UEFA, garante Mike McGrath. City, então, com reforços no elenco, muito importante, e lutar para se passar do Real Madrid, ter o Rodri como reforço em campo para as fases mais finais da competição, não vai voltar tão cedo, provável que mais para abril, maio, por aí, o City consiga, sim, ter o Rodri à disposição. No gol de Savinho, o terceiro gol do City naquela noite, foram feitos 42 passes antes da finalização do brasileiro. Esse é o maior número registrado em um gol de Champions League
desde a temporada 2003-2004, informa Opta Joe. City, com sua característica, fez um mesmo número de passes contra o Manchester United na temporada 18-19, um derby, também no Etihad Stadium, e esse é o City que a gente conhece. Mas não foi o City que conhecemos hoje, que vimos hoje. Eu estou gravando neste domingo, dia do jogo contra o Arsenal. É difícil falar. 5-1 para o Arsenal, merecido. Abriram o placar com o Odegaard, erro na saída de bola. Haaland empatou o jogo, mas depois um vareio, Partey logo em seguida do gol de empate do City. Lewis Skelly, Havertz e Nwaneri para fechar o placar, o caixão, e jogar uma pá em cima do City. Um atropelo, não tem muito o que comentar, merecido. City jogou bem, entre aspas, no primeiro tempo. No segundo tempo caiu o nível. Savinho chamando o jogo de novo. Uma grande semana do brasileiro. Jogou muito bem na Champions, entrou e mudou o jogo. Hoje foi também o melhor do clube em campo. Mas não foi o suficiente. Phil Foden acabou por entregar outro gol. Ortega por entregar outro. O Ortega também falhou. Não tem muito o que dizer. Não tem o que falar. O Arsenal mereceu. Mas a postura deles é patética. É um elenco que não ganhou nada, não ganhou a Premier League nos anos passados 20, né? Passados 20 anos não ganha a Premier League o Arsenal. E tem essa moral, essa marra de um clube como se fosse o campeão de tudo. Cadê a Champions? Não tem Champions. Por isso que o Haaland disse stay humble. A torcida do Arsenal ecoou os cantos de stay humble como ironia. Se o Lewis Skelly também fez a comemoração do Haaland como ironia, tá aí o que o próprio norueguês quis dizer. Stay humble era de postura. O Arsenal dificilmente será campeão com a fase atual do Liverpool. Que o City não seria campeão, isso a gente já sabia desde que a derrocada se iniciou. Agora, a postura do Arsenal é de um time que, eu já ganhei e eu tô lá, mas isso não aconteceu com o Arsenal. Ponto provado. O resultado é merecido, tem que dar parabéns, mas o jeito, a postura com a qual eles comemoram não condiz com o tamanho que esse time, esse elenco está. Mais problemas do City em si do que méritos do Arsenal. O mérito do Arsenal foi aproveitar justamente as falhas que o City fez. Não foram poucas. Nada deu certo. O Marmoush fez boas corridas, mas ainda não está entrosado. O Foden não conseguiu aparecer em zonas positivas. O Haaland apareceu poucas vezes para finalizar. Teve uma defesa sensacional do Raya, em que a bola sobrou, bateu no travessão e saiu da cabeça do atacante. Muita coisa deu errado. Hoje tudo deu errado, para não dizer que tudo deu errado. O gol deu certo, Savinho fez muito bem. E é isso, não tem muito o que falar. É 5, é para ficar revoltado, é para ficar frustrado. Não vai ser campeão. Mas em algum momento já era previsível, dava para saber muito antes de começar a ganhar o primeiro título que não ia conseguir ganhar todos os títulos em sequência e que uma hora ia acabar, né, gente? E chegou a hora, bateu na porta. Realmente, quase 100% de certeza o City não será campeão da Premier League nesta temporada. É uma época para sofrer, disse Pep Guardiola há 2 meses atrás, e realmente é uma época para sofrer. Hoje, o City sofre e vai ter muita dificuldade no confronto contra o Real Madrid. Se o Carlo Ancelotti, treinador do time merengue, disse que não gostamos de jogar contra o City, é difícil, as aspas dele, o City também não vai gostar de jogar contra o Real Madrid, porque se jogar como jogou hoje, é difícil ficar positivo. Mas seguimos em frente e torcemos para que tudo dê certo, porque hoje tudo deu errado, até mesmo a situação do Ederson. Segundo informação exclusiva da nossa equipe, o brasileiro sentiu um desconforto na coxa e voltará a treinar somente em 5 dias, ou seja, provavelmente perderá o jogo contra o Leyton Orient na Emirates FA Cup e é dúvida para a ida contra o Real Madrid. Problemas, mais problemas e mais problemas, é isso a vida do City nesta temporada. Se achávamos que estava se recuperando, bom, foi uma ilusão. A verdade é que os adversários, sim, eram mais fracos. A vitória contra o Chelsea foi empolgante, apesar da derrota contra o Paris Saint-Germain, mas
Problemas, é só isso que temos a dizer, problemas. Prefiro não me estender, até porque acho que já falei demais de novo, problemas que tem o Manchester City. Eu já falei que o City tem dificuldades, tem problemas, porque tem. É isso, não tem muito como fugir da explicação. Parabéns ao Arsenal pela vitória, mas mostra a medalha, o patch de campeão da Premier League recente aí, Arsenal. Mostra a medalha de UEFA Champions League. Cadê? Acho difícil de achar. E uma coisa que eu pensei para mim mesmo no meio dessa semana foi: eu trocaria facilmente uma derrota no domingo, hoje, por uma vitória num eventual mata-mata, porque City e Arsenal podem se enfrentar no caminho até a final da UEFA Champions League ou uma eventual final. E pensei para mim mesmo, eu troco 100% uma derrota no domingo por uma vitória no mata-mata da Champions. Veremos qual será o destino, ainda não dá para saber. O City obviamente tem o maior clube da competição na frente, mas se os dois se enfrentarem lá na frente, vamos ver qual vai ser o reflexo desta partida. Vamos agora para as notícias da semana, de resumos, porque muita coisa acontece, e trazemos aqui as principais, começando com novas contratações. O americano Christian McFarlane assinou com o Manchester City. O New York City FC, ex-clube dele, anunciou que vendeu o lateral esquerdo de 18 anos para o City e receberá uma porcentagem de qualquer futura transação. McFarlane já treinou com o clube. Outro jogador que se juntou ao clube, mas não está na estrutura do time, é Djouma Ba. Ele foi para o Arsenal por empréstimo do City até o final da temporada. Ele completou o registro com o atual tetracampeão inglês após uma passagem pelo Real Valladolid. O zagueiro foi categorizado pelo time como um talento em desenvolvimento, situação similar a Ian Couto e Pedro Porro, diz Simon Bajkowski. Abre aspas para minha opinião aqui: se ele tá nessa categoria de Ian Couto e Pedro Porro, muito dificilmente jogará pelo time principal do clube, como foi o caso desses dois jogadores citados. Vamos agora para Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne tá naquela situação de renova, não renova. Temos boas notícias, porque o City está feliz por Kevin De Bruyne ter tempo para decidir o futuro dele e não vai apressá-lo a tomar uma decisão. O belga está aberto a renovar contrato, estabelecido em Manchester, e continua a gostar de trabalhar com Pep Guardiola. É o que reporta Jack Galgan. Paul Hirst completa dizendo que De Bruyne está feliz em permanecer no City e falará com o clube sobre a possibilidade de renovar o contrato. Nenhuma conversa imediata está planejada, mas o belga está relaxado, assim como a diretoria do time. A felicidade da família dele pesará muito em uma decisão do jogador que quer estar na Copa do Mundo de 2026. Ainda sobre Kevin De Bruyne, ele assumiu a braçadeira e é o novo capitão permanente do Manchester City após a transferência de Kyle Walker para o Milan. Kevin De Bruyne, novo capitão, e pode ser assim pelos próximos anos, caso a renovação se concretize. É esperado, portanto, que as negociações comecem e um novo acordo, tomara, possa ser alcançado. Oscar Bob, jogador, está prestes a voltar e se aproxima cada vez mais de um retorno após 5 meses afastado. O norueguês de 21 anos tem uma pequena chance, mas não conseguiu agarrar essa oportunidade de jogar contra o Arsenal. Portanto, a partida contra o Leyton Orient na semana que vem é uma garantia maior para ele aparecer, quem sabe até de titular. É o que reporta Jack Galgham. Vamos para meio. Tem muita gente que reclama, e com razão, porque o City precisa de um jogador para a posição. E o clube ainda procura um meio-campista central antes do fechamento da janela de transferências, informa o Mail Sport. Vamos abrir agora o relatório de Fabrizio Romano, que falou sobre 2 jogadores na mira do City. O volante da Real Betis, Sergi Altimira, de 23 anos, foi considerado em uma lista de opções na posição para o restante da temporada e para o futuro. Espera-se que o jogador, no entanto, permaneça na Espanha, pois o clube não quer o vender. Outro jogador que foi considerado no City, e esse mais seriamente,
é Nico Gonzalez, do Porto, porque o City fez uma abordagem formal ao time português e as negociações começaram. O clube dele espera manter o jogador e pede um valor importante. De qualquer outro modo, o meio-campista não sai do país. A cláusula de rescisão dele vale 60 milhões de euros e o Barcelona, clube formador, tem uma cláusula de venda de 40%. É um belo lucro e o City acabaria ajudando o Barcelona, ex-time treinado por Pep Guardiola. O City, portanto, quer negociar uma taxa de transferência de 40 milhões por Nico Gonzalez, sem a intenção de acionar a cláusula de rescisão de 60 milhões. Os contatos estão em andamento entre todas as partes e não há problemas sobre termos pessoais, ou seja, salários, luvas, bônus. E esse jogador seria um gás, talvez Rodri 2.0, a mesma situação do espanhol, ele que também é espanhol, para poder resolver essa lacuna que o City tem na posição e precisa muito. Hoje o City pecou demais na marcação-pressão e talvez um volante para comandar essa função seja o ideal, seja o que o City precise no momento. O City, no entanto, não está preparado para cumprir a cláusula de rescisão de Nico Gonzalez no FC Porto e ainda não se sabe se o clube português está disposto a negociar. A informação é da Sky Sports. O Porto já rejeitou uma oferta de 50 milhões do City por Gonzalez, diz o jornal O Jogo, mas o jogador ainda pode sair antes do fim da janela de transferências. O jogador de 23 anos está entusiasmado com a ideia de jogar na Inglaterra e com Pep Guardiola no City. A janela de transferências, lembrando, se encerra nesta segunda-feira, dia do lançamento do podcast. Portanto, você estará escutando esse podcast no ar, na teoria, pode escutar na terça também, mas na teoria, na segunda-feira, no Deadline Day, o dia que a loucura é total, rumores pra lá e pra cá. E o City tem basicamente 24 horas para fechar essas contratações, se não apenas no final da temporada para a Copa do Mundo de Clubes e a temporada 25-26. Vamos para James McAtee agora, porque o Bayer Leverkusen procurou o City para contratar McAtee por empréstimo, e esse empréstimo teria opção de compra. No entanto, Pep Guardiola e o City estão relutantes em liberar o meio-campista, pois ambos acreditam que ele pode se tornar titular regular via Fabrizio Romano. O Leverkusen queria McAtee emprestado com uma opção de compra de 25 milhões, mas grandes dúvidas foram lançadas sobre a capacidade do time alemão de conseguir o meia temporariamente, dado que o Manchester City já preencheu 6 vagas de empréstimo de acordo com as regras da FIFA, é o que complementa o Sky Sports. Florian Plettenberg encerra confirmando que James McAtee não irá para o Leverkusen e o time da Bundesliga avançou nas negociações com Emiliano Buendia do Aston Villa. Sobre McAtee, Pep Guardiola disse que ele ficará no City, pelo menos isso é o que ele acredita. Vamos para a fala do treinador do clube durante a coletiva de imprensa pré-Arsenal. Abre aspas. Não acho que haverá ofertas neste mês. Não temos jogadores suficientes. Temos uma Copa do Mundo no final da temporada. Temos muitos jogos. Acho que ele pode jogar mais minutos e por minutos eles têm que continuar lutando. Estou muito satisfeito com o Maca. Mas, ao mesmo tempo, talvez chegue uma oferta para o clube que eles digam: escute, temos que vendê-lo. Minha opinião sobre Maca, eu disse ao clube, é realmente clara. Mas é sempre o clube e o time tem que pegar recursos e vender jogadores. Isso depende do que acontecer. Fecha aspas. Mas o City já pegou recursos com outro jogador, porque o Swansea, time galês, fechou um acordo de 4 milhões de libras para contratar o volante Jacob Wright, confirma Fabrizio Romano. Se é de mais recursos e de meio-campistas que o City precisa vender também, o Al Nassr, time saudita, e esse tem grana, avalia uma transferência para Mateo Kovacic, embora nenhuma abordagem tenha sido feita formal ou informalmente ao City até agora, relata Jack Rosser. Meio-campista para sair, meio-campista para chegar, o City está nesse vai e vem
mas o fato é que dentro de campo precisa melhorar e precisa de uma reformulação, porque não está mais condizendo com o futebol que o clube quer jogar. Essa é a realidade. Vamos para a novela das 2 semanas passadas, que é Andrea Cambiasso. O City está pessimista sobre a perspectiva de contratar o jogador neste mês, mas, embora ainda não tenha apresentado uma oferta oficial, está de olho nos acontecimentos na Juventus, na qual a avaliação inicial é de cerca de 59 milhões de libras, mas deve cair. Jack Galgham diz. Jeremy Doku. Durante a semana, alguns rumores pintaram de que o jogador belga teria se oferecido ao Barcelona por empréstimo para o restante desta temporada, porém, a agência e o entorno do belga negaram formalmente as informações da imprensa espanhola e sugeriram que o Manchester City não tem nem conhecimento desta situação, é o que confirma Sacha Tavolieri. Vamos para volante de novo, Ederson da Atalanta. Fontes na Itália acreditam que o clube está em aberto para negócios e colocou uma avaliação de 50 milhões de libras no jogador. O City é um admirador de longa data do brasileiro. A Juventus também ofereceu ao City a chance de contratar Douglas Luiz por empréstimo. Isso se os ingleses concordarem com uma obrigação de compra, forma Simon Mullock do Mirror. Douglas Luiz, ele pode estar disponível para empréstimo, mas a velha senhora quer uma obrigação de compra incluída no acordo, e algo que valeria aproximadamente 30 milhões de libras. As informações de Sam Lee e Jack Galgham. Televisão, vamos para espectadores, porque o City teve o maior número de visualizações de TV ao vivo nos primeiros 6 meses desta temporada, com 6,5 bilhões de telespectadores. 1 bilhão a mais que o Liverpool conseguiu, e nisso no segundo lugar. O recorte do clube é de 1,7 bilhão a mais que o Manchester United e mais que o dobro dos 2,6 bilhões do Arsenal, informa Simon Batkowski. Quem começou a temporada com o City começou feliz, mas a partir do meio foi mais para assim, ou para secar ou para se estressar, né? Porque ficar feliz é difícil. Mas vamos nessa, vamos seguir. O importante é que o City está no topo, sempre acumulando fãs, torcedores, e com isso vem também os secadores. Mas quem seca normalmente se dava mal. Agora até que tá se dando bem, infelizmente, pra gente. Mas vamos nessa, vamos pra próxima. Porque pro verão, pra próxima temporada, o City pretende fazer grandes contratações, informa Sunny. Tomara, porque precisa. Falei da reformulação do elenco, tá chegando e tem que vir. Agora, oficial, premiações de melhores do mês. Para melhor jogador do mês da Premier League, Phil Foden foi indicado. Pep Guardiola também foi indicado ao prêmio de melhor treinador do mês da Liga. Você pode votar nos dois no site oficial da Premier League. Para o melhor jogador do mês do Manchester City, Erling Haaland, Phil Foden e Kevin De Bruyne foram nomeados. Para votar, é só acessar o site oficial do Manchester City. Além disso, você pode ganhar uma camisa do vencedor assim que as competições forem encerradas. Boa sorte! Entre no citizens.com e torça para conseguir uma camisa autografada do seu ídolo, porque eu tento sempre, e boa sorte para nós. E por falar em camisa, gente, para você que chegou aqui nesse episódio, eu tenho uma surpresa. Um cupom de desconto na loja da Puma. Se você quer ter as camisas do Manchester City ou de outro clube patrocinado pela marca, entre na descrição deste episódio e pegue já 15% de desconto na loja oficial e digital da Puma. Nessa semana eu comprei 2 camisas do City, elas já chegaram e eu vou falar, o desconto deu uma boa salvada no bolso. Então recomendo, pegue lá, compre e divirta-se com sua peita do Citão. Para encerrar a última notícia deste episódio, antes da tradicional curiosidade da semana, a NBA quer introduzir uma franquia na Inglaterra como parte da expansão planejada para a Europa. Fontes sugerem que o City poderia ser um clube que a NBA pediria para estabelecer um time de basquete, relata o basketnews.com. Vamos agora para ela, é claro, a curiosidade da semana, que dessa vez traz treinadores.
Você sabia que até agora na história do City o clube teve 38 treinadores em seu comando? Pois é, em toda a história do City apenas 38 pessoas estiveram ao cargo do clube. Isso sem considerar treinadores interinos como Asa Hertford, Brian Kidd e outros treinadores que apareceram na história do clube. Cada treinador passou por um tempo variado no comando do clube, mas aquele técnico que ficou mais tempo foi Will Wild, que treinou o clube de 1932 a 1946, e isso inclui os anos da Segunda Guerra Mundial. Liz McDowell ficou no comando por 13 anos e Ernest Magnell ficou por 12 anos. Será que Pep Guardiola pode chegar no patamar desses caras? Não saberemos, mas tomara, porque com certeza será a garantia de muito sucesso para o time. Por hoje, por essa semana, é só, minha gente. Se você gosta dessas notícias, gosta do City, gosta de futebol, já sabe, compartilhe esse episódio, siga o City Extra Português Podcast e nos vemos semana que vem, espero eu que com uma alegria pré-Real Madrid, depois de uma goleada para cima do Leyton Orient. Sim, espero uma goleada, mas veremos o que a história nos reserva. Estaremos lá com mais notícias, novidades e curiosidades. Um grande abraço do Krieger e fui! Pelo amor de Deus, melhor em campo, gente, que eu não aguento mais.